Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Ceará na história. O Santos defende uma invencibilidade contra o Ceará em partidas disputadas na Vila Belmiro. Em 6 jogos foram 3 vitórias do Peixe e 3 empates. Nenhuma vitória dos cearenses. Historicamente, o Santos tem ampla vantagem contra o time do Nordeste do Brasil em 24 jogos. Entre essas duas equipes foram 11 vitórias do Peixe, 5 vitórias do Ceará e 8 empates. Então o Santos tem mais do que o dobro de vitórias do que o Ceará nesse confronto. Confronto esse que se iniciou no estádio Presidente Vargas no ano de 1946. O Santos venceu por 5-2. Com o atacante Caxambu marcando 3 gols nos minutos finais do jogo. Os outros 2 gols do Peixe foram marcados por Pirombá e também por Adolfrizes. O amistoso, esse amistoso, foi a primeira partida entre Santos e Ceará, foi numa famosa excursão do Peixe pelo norte e nordeste do Brasil, quando o Santos foi aclamado como o rei do norte e nordeste. Primeira excursão do Santos usando um avião. O time que era treinado pelo técnico Abel Picabea passou nessa gira por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e também Pará. Nessa gira foram 15 partidas, o Santos venceu 12 e empatou 3 vezes, marcou incríveis 52 gols em 15 partidas e sofreu 17. Depois dessa longa excursão, o elenco santista foi recebido com uma enorme festa pela torcida ao regressar aqui para a Baixada Santista, algo bem semelhante ao que aconteceu aos títulos paulista de 35 e 55, para que vocês tenham noção da importância dessa excursão do Santos ao Nordeste em 1946 e 47. De 1955 até 1969, o clube cearense, o Ceará, usou um escudo inspirado no nosso, e com ele foi tricampeão estadual 61, 62 e 63 e também conquistou a Copa Norte-Nordeste de 1969. Foi um dos escudos que mais trouxeram glórias para o Vozão, que tem esse apelido porque o presidente do Ceará em 1920, o Meton de Alencar Pinto, passou a tratar os jogadores que usavam o campo do Ceará como os meus netinhos. E ele se auto-intitulava o vovô de todos eles. Até hoje, um torcedor do Ceará é chamado de netinho e o Ceará é chamado vozão. Outro encontro entre Santos e Ceará foi só acontecer depois daquele de 46 em 1971. Também lá no Ceará, no estádio Presidente Vargas, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando com Pelé em campo, o Santos não conseguiu vencer. O jogo terminou 0-0. 1972, o Santos jogou novamente contra o Ceará em um confronto histórico, porque foi a 1000ª partida de Pelé com a camisa do Santos. E apesar do Santos se apresentar com um time misto, 38 mil pessoas se espremeram no simpático estádio Presidente Vargas para testemunhar uma partida que entrou para a história. O gol do Pelé, o único que ele marcou contra o Ceará, foi o gol de número 1015 da sua carreira, mas não impediu a derrota do Santos. O Santos perdeu por 2-1. No ano seguinte, 1973, o Santos voltou a jogar no Ceará contra o Ceará e novamente derrotado, desta vez por 2-0. Seguindo adiante na história, 74, o primeiro jogo entre as equipes no estádio do Castelão, um empate em 1-1 com o zagueiro Oberdan marcando o gol do Santos na primeira etapa e o Reinaldo empatando para os donos da casa no segundo tempo. Depois dessa partida, Santos e Ceará só voltaram a se enfrentar em 1978 e foi o primeiro jogo entre as equipes fora do Nordeste. Foi disputado na Vila Belmiro, que é o palco do jogo desta terça-feira. O Santos venceu por 2-1 com gols marcados pelo Nelson Borges e pelo Juari. Em 1980, novamente um amistoso, o Santos venceu o Ceará por 2-0 com gols de Newton Batata e de Aloísio Guerreiro. E aí este confronto entra num longo hiato
30 anos, né, sem que as equipes se enfrentassem, até que em 2010 o Ceará voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e enfrentou o Santos. O Santos que estava bastante preocupado com a partida da semifinal da Copa do Brasil, que seria disputada contra o Grêmio. E aí o Santos, treinado por Dorival Júnior, empatou essa partida, mesmo jogando na Vila Belmiro. O Washington marcou o gol do Ceará aos 9 e o Neymar, com direito a uma paradona na cobrança do pênalti, empatou aos 38. No segundo turno do Brasileirão de 2010, jogando no Castelão, o Ceará venceu o Santos por 2-1. O Magno Alves marcou o primeiro gol. O Keirson, sim, ele mesmo, empatou para o Santos, mas o Geraldo marcou para o Ceará e deu a vitória para o Vozão 2-1. No ano seguinte, o Ceará, ainda na primeira divisão, novamente jogou contra o Santos em 2011. O Santos mudou a partida no Pacaembu e venceu por 1-0 com um gol de Borges. Terminou aquele campeonato como o máximo artilheiro. E no segundo turno, jogando no Presidente Vargas, o Santos, com um time reserva, venceu por 3-2 num jogo de muitas viradas. O zagueiro santista Bruno Aguiar marcou e colocou o Santos à frente. O Felipe Azevedo, ex-Santos, marcou para o Ceará, empatando o jogo, e o Oswaldo virou. Na segunda etapa, o Bruno Aguiar marcou novamente, empatando a partida, e o Diogo, aquele ex-portuguesa, marcou o seu único gol com a camisa do Santos, um belíssimo gol, e que valeu a vitória santista por 3-2. O Ceará acabou rebaixado naquele campeonato, voltou à primeira divisão somente em 2018, e aí quando enfrentou o Santos novamente. A partida entre Santos e Ceará foi disputada no Pacaembu, e o fato curioso é que era no dia de aniversário do Santos. O Santos completava ali 106 anos de vida. O Santos venceu por 2-0. O Ceará marcou primeiro contra com o Pio, e depois o Rodrigo, que hoje desfila nos gramados lá de Madrid, ampliou para decretar a vitória santista por 2-0. No segundo turno, o Santos voltou a jogar no Presidente Vargas. O Ceará saiu na frente com o Arthur, mas o Jean Mota empatou aos 41. As duas equipes não foram rebaixadas naquele ano, então em 2019 reeditaram o confronto por duas oportunidades, né? Jogando lá no Castelão, o Santos venceu por 1-0 com gol de Eduardo Sacha, e venceu também na Vila Belmiro, né? Aquele time treinado por Jorge Sampaoli acabou saindo atrás no placar. O Lima marcou para o Ceará, mas o Eduardo Sacha e o Gustavo Henrique garantiram a virada e a vitória do Santos. No ano seguinte, 2020, uma overdose de confrontos entre Santos e Ceará, porque as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. No mês de setembro daquele ano 2020, ainda pela oitava rodada, afinal de contas, teve a paralisação por conta da pandemia, o Santos venceu por 1-0 com o gol de Felipe Jonathan, jogando lá no Ceará. Em outubro, jogando pela Copa do Brasil, 0-0 na Vila Belmiro. Em novembro, novamente pela Copa do Brasil, o Ceará acabou fazendo valer o seu mando de campo, venceu por 1-0 com gol de Vina, inclusive seguindo até a fase adiante. E em dezembro daquele mesmo ano, na Vila Belmiro, um novo empate, desta vez por 1-1. Marinho marcou o gol do Santos, o Samuel Xavier marcou o gol do Ceará. Em 2021, na partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Santos não teve dificuldades, venceu o Ceará por 3-1. E no segundo turno, jogando lá em Fortaleza, empatou em 0-0. Em 2022, as equipes novamente se enfrentaram, com um empate em 0-0 na Arena Barueri, e jogando em Fortaleza, o Santos foi derrotado, perdeu por 2-1. Mas esse não é o último confronto entre as equipes. O último confronto foi no primeiro turno dessa Série B. O Santos venceu por 1-0 com gol de Otero, e quem sabe o Santos volte a vencer o Ceará e volte a vencer também no campeonato, certo? Um grande abraço a todos vocês, eu volto na próxima rodada. Tchau, tchau.